Olá, está começando mais um Central do Esporte aqui pelo canal 15 da NET, pela TV Unifra. Seja muito bem-vindo para acompanhar o programa com a gente hoje. E mais uma vez, vamos para a escalação da nossa equipe. O José Quintana Júnior, diretor da TV Unifra, nos acompanha. Tudo bom, Quintana? Tudo bem, mas primeiro lugar, a elegância, nosso professor Gilson Claro, Piber, né? Já chegarei lá. Em segundo, o nosso mais do que titular, né, o nosso meio-campo, nosso camisa 10, professor Gilson Piber. E deixa eu falar uma coisa que antes da gente começar o programa eu já estava conversando aqui. Que elegância do professor Gilson Piber. Tudo bom, professor? Como é que está o meu amigo Rogério Quintana, né, e o nosso telespectador aí da Vamos TV que vamos, Unifra. né? A cada semana nos dá uma aula de comentário esportivo, de sabedoria e hoje de etiqueta também. Exatamente. Né? Vocês são sempre generosos comigo, né? A generosidade é uma virtude. É um gentleman, é o nosso Vanderlei Luxemburgo. Não, eu tô fora do projeto. Vamos lá então, vamos aos nossos assuntos do esporte hoje, destacando dupla Rional, dupla Grenal, canoagem, handebol. E eu já convido você desde agora para acompanhar o nosso programa, claro, até o final, porque no segundo bloco nós temos uma entrevista com um cara aí que, olha, tem toda a pinta de ser medalhista olímpico nas Olimpíadas do Rio de Janeiro no ano que vem. E olha, dá para provar isso que a gente está falando aí. Mas a gente começa falando de futebol. E eu gostaria de perguntar para vocês, o que vocês acharam da dupla Rional? O professor Gilson Piber já tocava no assunto no Jornal da Unifra na edição de segunda-feira, mas a gente aprofunda mais o assunto, porque a dupla Rional parece, de certa forma, começa a dar as caras na divisão de acesso, o Rio Grandense se acertando cada vez mais, o Inter de Santa Maria já vinha numa regularidade. Quintana, professor Gilson Piber, o que vocês avaliam aí da dupla Rional, pelo menos até o momento na divisão de acesso? Contigo, mas não, contigo sempre. A prioridade é sua. Quintana também tá elegante, né? Muito elegante também. Tá bem o Quintana. Segundo direito tem homenagem ao Caxias, né? Conseguiu um empate, né? Um empatezinho. O Rio Grandense, né, goleou o São Gabriel 4-0, uma vitória extraordinária, significativa. E eu acho que falta para o Rio Grandense agora colher pontos fora de casa. Isso é fundamental. O Rio Grandense venceu 2 jogos em casa, empatou o outro contra o Pelotas, que é uma equipe que vai classificar. E seria interessante agora, domingo, lá em Rio Grande, né, tem possibilidade para ganhar, mas trazer um ponto de Rio Grande para apagar aquela imagem assim de que o time joga fora e não consegue somar pontos. Eu já vou além, professor Gilson Piber. Eu acho que o Rio Grandense, pela posição do Rio Grande na tabela, tem praticamente uma obrigação de vencer fora de casa, porque praticamente ninguém vai conseguir tirar ponto ou não está conseguindo perder pontos, né, melhor dizendo, pro Rio Grande lá de Rio Grande. Então acho que tem que vencer fora de casa, tá na hora já. É que o Rio Grande, ele conseguiu agora um ponto contra o Santa Cruz fora de casa, né? E vai jogar, não digo essas últimas fichas, né? Vai atacar muito o Rio Grandense. E por aí, né, de repente, o Rio Grandense no contra-ataque pode marcar os seus gols. E o Rio Grandense vem marcando gols, né? Vem marcando gols. E pode conseguir, então, a soma de um ponto até a vitória. A vitória seria excelente, né? O Rio Grandense iria a 10 pontos aí na tabela de classificação e ficaria numa situação muito privilegiada para garantir a sua classificação. Quintana, qual é o teu recado para os nossos telespectadores em relação ao Rio Grandense? Não, eu acho que em relação a esse confronto contra o Rio Grande, teria que ter um pouquinho mais de cautela. Eu entendo o teu pensamento, porque pela campanha do Rio Grande até agora, né? O Rio Grande veio mal na competição, é um dos lanternas do grupo junto com o Santa Cruz, mas é justamente o jogo que preocupa, que é isso que o professor Gilson falava, porque o Rio Grande está na obrigação de fazer esses 3 pontos e quem sabe escapar de um rebaixamento, porque ele ainda pode ser rebaixado para a segunda divisão. Aliás, é interessante o Campeonato Gaúcho, porque é a primeira divisão de acesso, depois é a segunda divisão, né? Mas ele pode ser rebaixado. Então é aquele jogo que, se o Rio Grandense for com cautela, explorar o contra-ataque, como diz o professor Gilson, ok, mas não é um jogo galinha morta, vamos dizer assim, não é um jogo fácil para o Rio Grandense, porque o Rio Grande precisa, justamente em casa, fazer prevalecer a torcida. E se o Campeonato Gaúcho, vamos ser honestos, já é feio de assistir, o da divisão de acesso é pior então, mas é aquele jogo truncado, ríspido, balão. Os gramados, né? Alguns deixam a desejar. Tem uma bola que entre... Muita bola aérea. Se o Rio Grandense sair atrás, já complica. Agora, sobre essa questão desse momento da dupla Rional, eu acho que esse ano ele é diferenciado em função da regra. A gente já bateu sobre esse assunto, é apenas uma vaga.
está na hora dos times da dupla Rio-Nau primarem pela regularidade. O Rio Grandense fez 4-0 em casa, mas vai a Venâncio e perde. Mesma situação do Internacional de Santa Maria. Então, não conseguiu ganhar do Pelotas em casa, que é uma equipe forte, mas está na hora dos dois times conseguirem manter uma regularidade, tanto fora quanto dentro de casa. Por quê? Por ser uma vaga só, o time que tiver mais completo, que tiver mais estável durante toda a competição, provavelmente vai ser o time que vai conseguir conquistar essa vaga. Então, os times demonstram qualidade, demonstram que tem chance. O São Gabriel a gente apontava aqui como um dos favoritos para a disputa dessa vaga, 4-0 para o Rio Grandense. Mas isso aí é muito faceirinho, né? O São Gabriel havia ganho do Rio Grandense por 2-0, né? Um amistoso lá. E acho que imaginou que ia chegar aqui em Santa Maria e encontrar o mesmo Rio Grandense, ao natural ia vencer. Eu acho que o Jareta de São Gabriel falou a mesma coisa para eles lá, ter obrigação de vencer lá em Santa Maria, se era a equipe. Então é um campeonato à parte, né? O Quintana falou na questão da regularidade. Não adianta você ser primeiro agora, primeiro colocado e no pentagonal, né, a equipe desabar. Então eu prefiro que a equipe tenha um crescimento gradual na competição para chegar muito bem no quadrangular, que é onde vai valer mesmo, né? As 4 melhores equipes, né, vão chegar e apenas uma delas vai conseguir o acesso. Bom, o Quintana falava agora há pouco, e até parece que hoje eu estou aqui para contrariar a opinião, né, dos colegas. O Quintana falava dessa questão de jogo feio, né, na divisão de acesso, que às vezes não é tão bonito de ver. Agora o Rio Grandense surpreendeu, principalmente com 2 gols muito bonitos na partida contra a equipe do São Gabriel. E eu até vou pedir pro Robson Brilhante, que é o nosso diretor de imagens, rodar os gols para quem está em casa ver. Esse aí é o primeiro gol na vitória contra o São Gabriel, né, num cruzamento, a bola vindo da direita em cobrança de falta. É o Darley, né, o homem da bola Exato. Parada, e o lateral Cristiano, né, no primeiro poste. Aí o Dudu Lima, né? O Dudu Lima cruzou e o gol foi um gol contra, né? Marcado pela equipe do São Gabriel. O zagueiro sofre, né? Exatamente. Agora, olha que pintura de gol. Um dos gols, já diria algum comentarista nas televisões aí, gol de vinheta de programa esportivo, né? Olha só. Do meu período de volta aí de ver jogos, de comentar jogos do Rio Grandense, esse gol do Darley e essa arrancada e esse do Sapeca é espetacular também, hein? Agora eu vou te provocar. Eu vou te fazer uma pergunta. Quando é que tu vê na primeira divisão uma cobrança de falta do meio de campo resultar num gol assim? É difícil, né? A zaga também... A postagem da defesa, assim... E não vê... Mal posicionada. Exato. Né? O lateral exato. entrou... O lateral direito. Ele entrou sozinho. Foi um golaço. O cruzamento e ele conseguiu pegar de primeira sem pegar em cheio. Geralmente a tendência é o cara pegar na bola e dar um balão, né? Ele conseguiu pegar ela dominando e cobrir o goleiro. Mas a defesa deixou com que uma cobrança do meio de campo o cara entrasse totalmente livre, sozinho, e tivesse a tranquilidade em cobrir o goleiro. É nesse sentido, né? O toque, inclusive, essa arrancada do Gustavo Sapeca é algo impressionante, porque a gente está revendo aí o gol, né? Olha, tem jogador da Série A aí que manda essa bola lá no clube esportivo. É verdade. Agora, a arrancada do Gustavo Sapeca literalmente fez jus ao apelido dele como jogador, porque ele pega a bola na intermediária do campo de defesa. E sai, dá 2, 3 toques, ainda 3 jogadores praticamente chegam na tentativa de desmarcá-lo, aliás, de tirar-lhe a bola, e não consegue, e ele ainda tem a calma de tocar a bola no canto direito do goleiro de São Gabriel. Olha. E detalhe que ele correu golaço. Com a bola, né? Exato. Geralmente quem corre com a bola perde um pouquinho a velocidade. Exatamente. Tem que dar o toque, ele conseguiu mesmo assim ganhar na velocidade dos adversários. Né? Seria o Usain Bolt? Olha, daqui a pouco, né? Daqui a pouco. Sapeca Usain Bolt. Exatamente. Eu aproveito, né? A gente está falando sobre essa questão da divisão de acesso. O Inter de Santa Maria, né? Parecia ali com aquela goleada sobre o Rio Grandense no Clássico Regional. Arrancou ali com aquele 3-0 e depois também conseguiu resultados positivos. Fiquei com a impressão de que haveria possibilidade do Inter de Santa Maria vencer a equipe do Pelotas lá na Boca do Lobo. Claro que o Pelotas tem tradição, o Inter de Santa Maria também tem a sua tradição, mas eu fiquei com aquela sensação de que no Jornal da Unifra de segunda-feira nós traríamos a vitória do Inter de Santa Maria sobre o Pelotas e não foi isso que a gente conseguiu, mas claro que o resultado de 0-0 é um bom resultado, sem dúvida nenhuma, até pela posição do Inter de Santa Maria, mas parece que faltou algo a mais ali para dizer, não, olha, o Inter de Santa Maria está pronto para passar para a próxima fase e esse é um time que vai chegar no quadrangular final. Parece isso para vocês também ou daqui a pouco vocês discordam da minha opinião?
Eu ainda acho que é muito cedo, né, para estabelecer quais as equipes que vão chegar. É claro que o Inter SM, além da nossa torcida como santamariense, o mesmo vale para o rio-grandense, eu acho que os dois clubes, as duas equipes têm muito a crescer na competição, né? Então, é um momento ainda de equilíbrio, de buscar esse equilíbrio, de estabelecer um padrão de jogo, de entrosar a equipe. Tem jogadores que não atuaram ainda, que estão sendo regularizados, outros por lesão. Então, os técnicos têm muito trabalho nessa condição, né? O Inter conseguiu, né, 2 pontos fora de casa, né? Empatou com São Gabriel, agora empatou com o Pelotas, teve oportunidade até de ganhar da equipe do Pelotas. O Pelotas é uma equipe comum, uma equipe forte fisicamente. Parece-me que amedronta muito mais pela questão da tradição, e não vai além. Mas é só, né? isso, por enquanto é só isso, né? Tem força física, bola aérea também, que é uma característica do futebol gaúcho, na divisão de acesso mais ainda, mas não mostrou ainda, né? Nós temos 2 equipes até agora, sim, pela pontuação, né? O Glória da Vacaria, que tem o Jajá, que tem o Ale Menezes, que tem o Guto, 15 pontos ganhos, né? Faz uma campanha... É a melhor campanha da divisão. É a melhor campanha. E o Guarani de Venâncio, que ontem foi a Santa Cruz e ganhou nos acréscimos do Santa Cruz por 2-1. Foi a 13 pontos e agora, na quinta-feira, o Guarani enfrenta o Pelotas na Boca do Lobo, um jogo atrasado, né? Então o Inter SM, né, com o empate do Pelotas, aí pode perder a vice-liderança, mas também não tem problema nenhum nisso. Então são as equipes que despontam nesse momento, aí, vamos dizer, né, na reta final do primeiro turno. Quintana. Não, eu vou na linha do professor Gilson. Eu acredito que os 2 empates obtidos pelo Internacional de Santa Maria foram fora de casa, né? E contra o Pelotas tem um fator a mais. Existe uma rivalidade entre Internacional de Santa Maria e Pelotas muito grande, desde os tempos de 2007, daquela disputa Pelotas e Internacional de Santa Maria aqui no Presidente Vargas. É um ano especial para o Rogério Jareta. Um dia especial, inclusive. Um dia especial. Foi o dia de nascimento do meu filho, né? Então... Olha que bacana, não sabia, não foi jogar em saída, não sabia disso. Não foi jogar em saída. E é aniversário da minha mãe também. Olha só. 29 de setembro. Então, e veja você que eu dei uma fugida do hospital para dizer que ia para casa descansar e aproveitei que o meu pai estava em Santa Maria, a gente deu uma passadinha rápida no estádio lá. Porque era o episódio do dia, né? Exatamente. E o favorito era o Pelotas. Pelo elenco que tinha um Flávio que estava suspenso ali brigando com a imprensa, inclusive lá de fora do campo ali, mas tinha um elenco mais com mais jogadores mais tarimbados, tinha o Axel, que era volante, que foi campeão mundial com o São Paulo, tinha um grupo mais experiente e o Internacional conseguiu. Em 2011 ou 2012, o Pelotas rebaixa o Internacional de Santa Maria com aquela goleada aqui no Presidente Vargas. Então se criou esse clima entre os 2 times, né? E fora de casa, por se tratar do Pelotas, por essa tradição, até acho que não foi um mau resultado. Mas aí vem essa situação que a gente fala da regularidade. Os pontos que o Guarani obteve em cima da dupla Rional é que faz essa diferença agora, que o Guarani de Venâncio Aires com certeza já pode se considerar classificado. Foram em casa. E todos em Venâncio, exatamente. Mas... E o São Gabriel foi o único time que o Guarani não ganhou em casa, empatou 1-1. Só que o Guarani ganhou do Rio Grande fora e ganhou do Santa Cruz fora. Daí são 6 pontos. E a questão é que o Inter teve muito próximo de abrir o placar contra o Guarani de Venâncio Aires, perdeu aquele pênalti que a gente até comentou, que o jogador bateu e ficou se arrependendo, nem olhou mais pra bola. Né? E o Guarani fez o gol de cabeça na jogada seguida. E o Rio Grandense teve a possibilidade de trazer um pontinho também, né? Que o Guarani terminou com 2 homens a menos. E não conseguiu. Então é a questão da regularidade. Onde é que o Rio Grandense falha? Não é na questão de perder para o Guarani lá, que até pode ser considerado normal, mas é empatar em casa com o Pelotas. Então é essa regularidade que os times vão ter que buscar para a segunda fase. Até porque a gente sabe, daqui a pouco termina o gauchão da primeira divisão, e aí vem os reforços para a divisão de acesso, e aí começa um novo campeonato. E pelo que a gente sabe, financeiramente, a dupla Rional deve se reforçar, mas não tanto quanto alguns outros clubes que têm mais poder aquisitivo que os times daqui. Então esse time que tem hoje aqui em Santa Maria, esses 2 times, eles precisam ganhar uma cara de time qualificado, independente do que virá de reforço
após o campeonato da primeira divisão. Tudo vai depender dos recursos financeiros. Exatamente. Né? O Quintana acabava de falar sobre essa questão do fim do campeonato da primeira divisão, e daí alguns jogadores vêm para cá e não vêm. Eu aproveito para fazer um gancho sobre um outro assunto, um assunto até trazido com exclusividade pelo repórter Pedro Pravan, do Jornal Diário de Santa Maria, de que o Índio, já aposentado, zagueiro do Internacional, e também o Paulo Baier, que está no Ipiranga de Erechim, estariam acertados para jogar o Citadino de futebol amador aqui em Santa Maria. É o campeonato de veteranos, né? É a Copa Prefeito, né? Por uma equipe de Faxinal de Soturno, né, que disputa a competição aqui em Santa Maria. E tem até valores acertados, né? Já tem o Índio, já tem até a carteirinha com esse clube. É uma atração, né? Imagine Paulo Baier, diz que não vai jogar o segundo semestre. Eu quero esperar para ver, porque o Paulo Baier, querendo ou não querendo, é um homem de referência para o Ipiranga. Deve servir para outra equipe aí, até para disputar, quem sabe, uma Série B do Brasileiro. Acho mais fácil, né, o Índio vir jogar aqui, até porque está aposentado. A gente falava antes de começar o programa, eu fiquei sabendo essa notícia por ti, 5 minutinhos antes de a gente começar a gravação. Acho difícil o Paulo Baier não arranjar um time para o segundo semestre. A não ser que ele já tenha cansado. Que ele não quero mais concentração, não quero mais treino, porque o Campeonato Citadino é farda na hora do jogo, acabou o jogo, tem um churrasco ali, a cerveja com o pessoal e era isso. Daqui a pouco é isso que o objetivo de vida dele seja esse agora. Já Sabe o que provavelmente vai acontecer com o Paulo Baier, caso ele não confirme essa informação? Acredito que talvez ele vai dar uma força para o São Luís, caso o São Luís passe para a segunda fase da cidade dele, que é da cidade dele. Capaz de dar uma força lá São Luís que mudou de técnico, né? O Bagé é o novo técnico do São Luís de Juí. O time começou aí pintando, né, como uma grande equipe da divisão de acesso e não faz uma boa campanha. Então o Bagé aí vai lutar para classificar o São Luís para a segunda fase e depois vai tentar impor a sua filosofia de trabalho. É um bom técnico, conhece a divisão de acesso. Acho que o São Luís tende a ganhar muito com essa contratação do Bagé. É uma enciclopédia do esporte, né? Com certeza, sabe tudo. Mas ainda acho que o Paulo Baier, só para encerrar esse assunto, acho que o Paulo Baier pega time maior. Acho que ele tem futebol ainda para jogar, quem sabe no Juventude, ou no Caxias, na Série C. Ele tem ainda futebol para ajudar times maiores, ainda que vir para o interior do futebol, disputar o futebol gaúcho, simplesmente só isso, ou vir disputar um campeonato estadiano. É só se for uma opção... Série B do brasileiro, ele joga em qualquer equipe. Exato. É só se for uma opção de vida. Cansei, quero me aposentar, não quero mais compromisso. Quem sabe que é desgastante a rotina do jogador de futebol. Se for isso, é possível. Tranquilo. Mas eu ainda acho que ele tem bola e vai vir proposta com certeza para... A gente falava 2 semanas atrás que ele seria titular do time do Grêmio, antes dos reforços ali. Então tu imagina, né? Ele tem para ver a fase dele, né? A gente faz um intervalo agora, né? Vamos fazer um intervalinho agora, para no segundo bloco a gente falar de Olimpíadas Rio 2016. Pode ser agora? Tu que manda. Então vamos lá. O Programa Central do Esporte faz um intervalo e a gente já volta. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026 9167. Junte-se a nós. Estamos de volta com o Central do Esporte aqui pelo canal 15 da NET, pela TV Unifra, e hoje com um convidado especial, ele que vem direto de Curitiba, no Paraná, onde está treinando com a Seleção Brasileira de Canoagem. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui, Gilvan Ribeiro, tudo bem? Tudo bem, satisfação estar com esse grande time, retornando aqui à Universidade, na Unifra, que eu tenho um carinho enorme. Não quero perder o amigo, mas também não posso perder a piada, viu?
Olha que pro cara usar uma camisa dessas aqui, literalmente o cara tem que remar, hein? Aí já são algumas remadas pela vida, né? Tem que remar, hein? Algumas remadas pelo mundo. Com até certeza. curiosidade, tocaste no assunto. Esse mês, março, completou 10 anos na seleção brasileira. Olha aí que coincidência. Então, em 2015... Digamos assim, de canoagem de alto rendimento, então, Isso, né? foi quando eu conquistei a primeira vaga para integrar o time nacional. E foi até esses dias eu postei na minha página no Facebook algo sobre, eu tenho uma foto ainda chorando muito na hora da conquista ali, realmente é um momento importante. Gilvan, você vem a Santa Maria para descarregar um pouco aquela adrenalina, para descansar um pouco, para ver a família, enfim, para buscar energias positivas. Conta pra gente o que faz você retornar à cidade que te acolheu tão bem, lembrando que você nasceu em Cruz Alta, mas apareceu para o mundo, digamos assim, aqui em Santa Maria. Eu moro em Santa Maria desde os 2 anos de idade, então me considero santamariense. O que me faz retornar em Santa Maria é uma frase do meu pai. Se Concentração ganhasse jogo, o time do Presídio era campeão mundial, né? Então, é justamente para sair um pouco da concentração, vir para casa, rever a família, rever a namorada. Então, descarregar um pouco as energias do dia a dia ali, de estar com o time todo dia, e almoçando junto e treinando, e no mesmo apartamento. Então, isso carrega um pouco. A gente vem em Santa Maria, é uma cidade que eu gosto muito. Consigo treinar também num ritmo bom aqui e retorno com as energias recarregadas. Agora eu entendi o investimento do professor Gilson Piber, né? Ele está como da seleção brasileira aqui no lugar boa, explicado, uma ótima recepção. Tá explicado. Como está essa etapa de treinamentos aí? Estamos, né, em final de março de 2015. Como que tu avalias esse processo até chegar, né, ao ano olímpico? A partir desse mês, nós temos aí 1 ano para buscar a vaga olímpica, exatamente. Então, a primeira chance vai ser em agosto deste ano, no Campeonato Mundial, e depois, em março do próximo ano, é a última chance que nós temos de conquistar essa vaga, que será no Pan-Americano. Então, agora a gente está num processo de transição do período dos treinamentos de base, como tem no futebol também, a gente faz uma preparação de base no começo do ano, uma carga de treino maior, buscando mais resistência, no caso da canoagem, que é um esporte que exige muita resistência. Então, entrando já no período pré-competição, daqui uma semana eu retorno para Curitiba, temos o primeiro controle nacional, que é para medir alguns índices dos atletas que estão no time nacional e dos que pretendem entrar. Então, ainda, mesmo quem já está na seleção não tem vaga garantida, então a gente tem que estar sempre reafirmando a vaga e mantendo o nível, né? No próximo mês já vamos para o Equador, primeiro desafio internacional do ano, que é o Campeonato Sul-Americano, e aí segue as competições. E cada competição tem um nível de importância maior até chegar no Campeonato Mundial em agosto. Gilvan, a gente acompanha teu trabalho há algum tempo, o Giaretta e o professor Gilson Piber há muito mais tempo, mas uma vez eu lembro que a gente fez um material contigo e tu mostrou uma série de medalhas que nem cabiam mais na tua casa. Mas está chegando um momento que talvez seja um momento crucial da tua carreira, que é o que tu mais sonhou, falta apenas 1 ano. O que simboliza isso para ti? O que representa essa reta final, esse sprint final que está próximo? Nós já estamos em 2015. Acho que seria a grande medalha, né, Quintana? Que ia representar todas que eu tenho lá em casa. Então, em 2001, quando a gente brincava aqui, o Giaretta me entrevistava, o professor Gilson, que eu estava começando na canoagem aqui em Santa Maria, ali no esporte, no projeto Canoagem na Escola. Olhava para as argolas olímpicas e dizia, um dia eu quero chegar lá. É a Olimpíada, né? É o sonho de todo atleta profissional, todo atleta de alto rendimento. Então, configurar esse sonho no meu país seria, sem dúvidas, uma grande realização. Tem alguns passos muito difíceis, né, para conseguir essa vaga, mas esse sonho segue vivo, sem dúvidas. E esse processo de busca da vaga? Explica direitinho para o nosso telespectador, né, a categoria, se apenas, né, ficar entre os 3 primeiros, né, na final, ou precisa alcançar um tempo? Como é que é todo esse mecanismo? Bom, nós temos 2 chances de classificação, como eu falei anteriormente. Nas provas individuais, na de dupla e de quarteto, nessas 3 categorias, são 2 chances. A primeira no Campeonato Mundial. Nós temos que ficar entre os 8 melhores colocados do mundo, em agosto, lá na Itália. A prova vai ser em Milão. Então, apenas os 8 primeiros colocados garantem a vaga para as Olimpíadas. É um funil bem apertado. Às vezes nós temos, na Hungria, em 2006, já tivemos 90 países inscritos no Campeonato Mundial. Então, tu estar entre os 8 realmente já está com um passo na medalha. Não conseguindo isso, vem a repescagem pan-americana, ou repescagem continental, que todos os continentes depois têm direito a uma vaga somente. Então,
Então também nas 3 categorias, no individual, na dupla e no quarteto. Então em março do próximo ano, quem não conseguiu a vaga no Mundial tem essa segunda chance, um pouco mais fácil, mas nem por isso tanto, que é vencer o Campeonato Pan-Americano, ser o melhor de todas as Américas para tentar garantir a vaga. E você acha que tanto você quanto o Givago, vocês conseguem a vaga agora em agosto ou lá em março? O que vai ter o sabor especial? É conseguir agora em agosto? Sendo realista, no Campeonato Mundial está mais difícil para a gente. Até, tirando em média os últimos resultados do ano passado. O ano passado, em 2013, a última participação minha no Campeonato Mundial, eu fiquei em 19º no ranking do individual. Então foi um resultado expressivo, estar entre os 20, mas ainda não o suficiente para classificar para as Olimpíadas. Num ano anterior a isso, em 2011, nós ficamos a 4 décimos da vaga olímpica para Londres, que foram nos Jogos Pan-Americanos do México, em Guadalajara. Então, tirando por média os resultados, essa vaga no Pan-Americano seria mais acessível, né? Naquela ocasião, o Canadá já tinha classificado no Campeonato Mundial. Então, quando o país classifica no Mundial e vem e vence o Pan-Americano, aí sim abre a vaga para o segundo colocado. Então, com a prata, nós classificaríamos. Acabamos ficando com o bronze, perdemos a vaga para os irmãos argentinos por 4 décimos. Então, pensando nessa configuração que o Canadá também pode classificar no Mundial esse ano, talvez ainda sonhar com uma prata no Pan-Americano pode ser mais acessível do que no Mundial. Pegando ainda esse gancho da pergunta do professor Gilson, talvez o pessoal em casa eles não entendam justamente como é que funciona essa questão dos índices, né? Para ti que trabalha com velocidade, 4 décimos é nada, né? E como que se trabalha para conseguir esses 4 décimos? E qual o objetivo hoje, por exemplo? Você está fazendo o tiro de quanto? De 1.000? As distâncias olímpicas são 1.000 metros e 200 metros. Eu estou competindo agora nas distâncias de fundo, que são 1.000 metros. 1.000 metros. Uhum. Qual é o tempo que tu faz hoje? Qual é o tempo que tu acha que seria o ideal para conseguir obter, de fato, a classificação? E como que se trabalha para conseguir esse milésimo, mais esse décimo, mais de segundo, que se a gente parar para pensar é nada? Tocou numa parte importante, Quintana. É justamente aí que a gente explica o porquê que o atleta nunca pode parar, né? Que ficar sem treinar 1, 2 dias já atrapalha muito a perda de resistência, de força. Então a canoagem é um esporte que exige muita resistência, tem que estar treinando diariamente. Em 2006, quando eu fui campeão pan-americano júnior, eu já batia esse tempo de 13,50, 3 minutos e 50 segundos nos 1.000 metros. E hoje 3 minutos e 45 segundos, 3 minutos e 40. Então, digamos que em quase 10 anos eu consegui diminuir 5 segundos no meu índice. Então é tu trabalhar quase que 1 segundo por ano. É contra o relógio mesmo. E realmente é difícil. Nas provas mais curtas, a distância é menor ainda, as provas de 200 metros. Nós competimos em 2011, foram 4 décimos. Então, em 1 segundo chegam os 9 barcos da final. É como se fosse a Fórmula 1 mesmo, em caiaque. E aí só uma espécie de Photoshop ali mesmo para ver quem chegou em primeiro, quem chegou em tem segundo. Um processo, tecnologia do photo finish, né? Que eles conseguem definir 1 centímetro de distância de um caiaque para o outro. Então, a gente trabalha sempre na margem disso aí, meio segundo, 1 segundo, 2. E hoje a marca, e a marca que tu acredita assim que precisa para conseguir essa vaga, porque tu, com certeza tu está treinando em busca de um objetivo, né? Tu disseste agora 1 segundo a cada ano, realmente é muita remada, é muito trabalho para conseguir baixar 1 segundo. O que tu está vislumbrando para talvez conseguir, ou em agosto ou em março ano que vem, que aí sim faltaria 1 ano, uma marca, ó, se eu fizer, por exemplo, 13,40 eu estou na Olimpíada, hoje eu estou fazendo 13,41. Como é que tu está trabalhando isso? Para vencer um Pan-Americano, uma marca de uns 13,38, 13,35 é possível. Então a gente ainda não definiu a estratégia com o treinador, se a gente vai apostar em buscar essa vaga no individual, ou eu montar uma dupla com alguém, ou no quarteto. Então a partir dessa seletiva agora de março, e a partir do Sul-Americano a gente vai decidir, temos 1 ano, vai ser essa embarcação que a gente vai trabalhar. Então vai dividir o time, vamos montar um quarteto, montar uma dupla e montar um individual. Então, se eu vencer a seletiva do individual, bem provável que eu vou apostar no individual. E quem é que são os adversários hoje para, quem sabe, né, na pior das hipóteses, aí lutar pela 8ª vaga? Nos 8 primeiros colocados, temos ali 90% são europeus. São países um pouco do norte da Europa, um pouco do leste. Rússia vem muito forte, países nórdicos, Noruega, Suécia, Dinamarca, Alemanha, Hungria, um pouco mais ao sul. Então, são países que têm tradição de estar entre os... Diferença no treinamento? Tradição. Esse ano, a Confederação Nacional completou 26 anos de história.
Tem clubes na Noruega, por exemplo, que tem 80, 100 anos de canoagem. Mas essa questão que o Gilson perguntava faz diferença também. Eu lembro que a gente já conversava em outra oportunidade nessa questão de treinamento, né? Tem muitas coisas, muitas vezes, que são feitas aqui no Brasil e que eles lá na Europa já faziam há muito tempo e muitas vezes já fazem totalmente o contrário do que é feito aqui no Brasil. Poderia explicar um pouquinho pra gente o que seria isso, Gilson? Tem uma união de fatores, né? Fator técnico, eles têm uma técnica mais avançada, que já vem trabalhando há 100 anos uma técnica. A gente está aprendendo a remar agora, digamos assim. O Brasil deu um salto técnico muito grande. Nos últimos 10 anos tivemos 2 treinadores húngaros aqui no Brasil, então, que ensinaram os brasileiros a remar. E aí vem a questão do próprio plano de treinamento também, que a gente está aprendendo como fazer. Agora a gente também tem um treinador de Portugal que traz um pouco dessa cultura europeia de treinamento. E a questão de tecnologia também no esporte. Por que não falar de medicina esportiva, né? A gente sabe que os russos estudam para isso, os chineses, os americanos, e às vezes a gente vai tentando na raça, no feijão e no arroz, digamos assim, ainda com uma técnica não tão aprimorada. Então, por isso que eu falo a tradição no sentido cultural mesmo, deles estarem estudando canoagem há 80, 100 anos e a gente recém está descobrindo como que mexe no caiaque, como que rema, né? Falando de uma forma mais grosseira. Claro que esses intercâmbios que a gente faz, a gente traz muita coisa para o Brasil. Há um mês atrás eu recebi 2 atletas da Noruega. Um deles veio do time do atual campeão olímpico norueguês, o Erik Veras Larsen. Então eles trazem muitas coisas novas, aprendem também algumas coisas com a gente. E digamos que o bebê da canoagem do Brasil já está começando a caminhar. Eu acho que as próximas gerações já vão pegar uma preparação melhor, né? uma cultura mais envolvida do esporte aqui no Brasil. Nós temos imagens, inclusive, do teu treinamento. O Robson Brilhante vai rodar para a gente dar uma olhadinha. E eu gostaria que você explicasse para a gente como é que é esse sistema de remar, de acelerar e rola um apito, olha ali, ó. Ali você vem, é uma espécie de sprint ali, de correr? Esse foi um treino já entrando no período específico, um treino de mais velocidade. Aí a parte do quarteto, que exige uma sincronia muito grande dos 4 atletas. A gente rodou nesse dia aí cerca de 20 quilômetros para dizer assim, saímos da água com um K4 mais ou menos bem com a técnica junta, né? E aí mais um treino de individual. A maior parte da preparação é no caiaque individual. 80% do ano a gente faz no individual. Aí, 1 mês, 2 antes das competições, a gente começa a treinar as provas específicas de duplo ou quarteto. Impressionante a sincronia ali, né? Mostra pra gente como é que é o movimento lá no barco lá, porque a gente também conversava, muitas vezes nos bastidores a gente conversa, né? E ele falava pra gente que não basta só sentar no caiaque lá e remar pra cá e pra lá. Tem um movimento da perna, como é que é? A canoagem, muitos pensam que é a força do braço, né? E é bem ao contrário, quanto menos tu usar o braço, mais avançada é a tua técnica. Então, realmente usar o apoio da perna, a remada, na verdade, começa no pé. Já fizeram um estudo uma vez com o soco de um lutador de boxe, né? Então ele mostra que quando ele dá o apoio, a energia começa lá no pé e depois vem na mão. A canoagem é um pouco parecido. Então você dá o primeiro impulso, porque dentro do caiaque tem um apoio para o pé, né? Você dá o primeiro impulso no pé, vem a força aqui, passa para a região do tórax, que é muito forte também, e só descarrega no braço. Então o braço é mais uma alavanca mesmo para segurar o remo. Nas primeiras remadas e no sprint final, né, aí tu usa mais o braço porque ele tem mais agilidade. Então, quando você vai remar com o braço pelo lado direito, é a tua perna direita ou esquerda que está na frente? Quando rema no lado direito, a perna direita apoia. Perfeito. E depois ao contrário. É uma questão até postural, né? Sim, muito. De posicionamento dentro do caiaque. E a técnica na canoagem faz muita diferença. Às vezes a gente tem atletas extremamente fortes, não tem uma técnica tão avançada, ali mostra um pouco no vídeo, né? Sim. Aquele trabalho de perna é muito importante. Dá pra ver pelas tuas pernas lá, uma perna à frente e outra atrás. Como se estivesse pedalando, né? Literalmente pedalando no caiaque. Então o giro do tronco também é muito importante para isso, que são os membros mais fortes, né? O braço é muito mais fraco que a perna. Já pensou tocar bateria, Gilvan? Olha, seria uma boa. Porque pela coordenação que tu adquiriu desse sistema de troca de pernas e braço, é o primeiro passo, acredito eu, para tocar o instrumento, né? E agora em câmera lenta ali, mas numa prova de 200 metros, o quarteto pode chegar a 170 remados por minuto de intensidade. Gilvan, deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando as imagens, esse bate-papo. A gente vê nos teus olhos assim o quanto tu quer essa vaga para as Olimpíadas para 2016, o sonho que tu carrega, todas as conquistas. Qual é o termômetro
dessa preparação de tu exigir ao máximo, mas sabendo que tu não pode ter uma lesão. Nesse momento, uma lesão poderia significar talvez o fim do sonho, ou seja, parece que é um caminho que são caminhos diferentes para um mesmo objetivo. Tu tem que chegar ao extremo para atingir um índice. Ao mesmo tempo, se tu forçar demais, o sonho acaba. Como trabalhar isso? Esse termômetro tem que ser trabalhado diário, né, Quintana? Porque é exatamente isso. Às vezes tu passa do limite e aí quebra. Aí quebrou, é um trabalho de 4, 5 anos colocado fora. A questão psicológica, como é trabalhada? Cada atleta tem a sua forma de trabalhar. Eu sou um atleta muito introvertido, eu gosto de chegar no treino concentrado, sempre focado. Outros atletas gostam de descontrair mais. A gente tem um acompanhamento psicológico lá na seleção, isso ajuda também. Então, eu acho que eu adquiri muito na experiência dos anos competindo, treinando. Uma coisa que ajuda muito o atleta a ganhar esse feeling profissional de saber medir, aqui eu posso mais, eu posso menos, é treinar sozinho. Então, nos últimos 2 anos, eu passei o segundo semestre em Santa Maria treinando praticamente sozinho. Isso me ajudou muito a me conhecer melhor, até onde eu posso ir. A gente tem um parceiro virtual, que é o GPS, medindo a velocidade, o ritmo cardíaco. Isso ajuda também a mensurar como está o teu nível de cansaço ou não. Mas no próprio treinamento é uma competição diária. Eu estou treinando ali com um cara que pode ser o melhor do Brasil, ou eu posso ser, depende do treino. Então, a rivalidade tem que saber mensurar e levar isso para não afetar o psicológico, né? Tem atletas que conseguem, eu acho que eu consegui, ao longo desses 10 anos de seleção e 15 anos de esporte profissional, atingir um nível profissional de realmente dominar o meu psicológico, chegar na competição bem preparado psicologicamente. Então, é trabalhar o físico, é cada dia passar um pouquinho do limite, mas sem deixar quebrar. Beleza, mas o psicológico eu acredito que seja talvez até aliás, para tudo é um fator preponderante, né? E se você já trabalha o fator psicológico para essa questão dos treinamentos, agora você passa a trabalhar ainda mais, porque vem aí a Clara. Conta essa novidade pra gente. Tá vindo a minha primeira filha, né? A Clara. E a minha namorada, já sendo esposa, a Jaiana, também já foi jornalista aqui Já trabalhou aqui na TV Olifa? Está muito feliz, vai ser a primeira filha dela. Então é a minha maior conquista, né? Independente de Olimpíada. A gente deixa tudo de lado, né? Vamos falar de vida, né? Perfeito. Sem dúvida a minha maior conquista. E vindo nesse momento especial, claro que um pouco turbulento, eu queria estar mais presente aqui em Santa Maria. A gente está prevendo o nascimento para o começo de julho. Eu vou estar embarcando para os Jogos Pan-Americanos no Canadá, então não vou poder curtir aquela primeira fase. Mas ela está me ajudando muito, dando apoio, entendendo também a minha profissão e que é um ano importante. A gente não escolhe, às vezes, quando as coisas vão acontecer, mas é um desafio muito grande. Eu vou abraçar com todo amor e carinho. Tá certo, é mais uma que vai, na verdade, aumentar a torcida aí, talvez, e com certeza é a torcedora número 1, né, sem dúvida. do Gilvan para essa Com certeza vai servir de estímulo, né? Quando tu entrar, subir no remo, tu vai pensar nela na hora de... Não, ela nem nasceu e eu já estou pensando assim, já não remo mais sozinho e não remo só por mim. Quer dizer, nunca fiz isso, né? Sempre teve a família ajudando, os amigos, a namorada, enfim. Mas agora é um ser que está vindo, gerado por mim. Eu acho que quem é pai sabe que com certeza isso deve ser muito fantástico. Reza a lenda que o Gilvan já comprou até um remo para a banheira. Pra mim. Sim, já está lá. Pequena, né? Só que a banheira vai ter água dentro, né? Já vai ser o contrário do cara. É verdade, é verdade. Bom, reta final aqui do nosso bate-papo com o Gilvan. Gilvan, eu gostaria que mais ou menos só você reforçasse para a gente a tua agenda aí agora nos próximos meses, algo que você já falava com o professor Gilson aqui, com o Quintana também, mas reforça para a gente aí, sábado que vem agora você tem esse teste técnico, dá para se dizer assim, né, dos atletas que estão na seleção brasileira, e logo depois aí tem mundial pela frente, enfim, passa para nós só. Resumidamente, então, agora em sábado a seletiva nacional, vai ser a primeira, já tenho que ter um índice considerável. O Givago vai participar. Teu irmão vai participar também. Tentando aí buscar uma vaga talvez para os Jogos Pan-Americanos. Após isso, em maio, 2 etapas da Copa do Mundo, uma em Portugal e outra na Alemanha, também já muito importantes. Partindo para junho é um mês de treinamento, voltamos para Curitiba. Julho, Jogos Pan-Americanos, aí já temos que estar no índice, digamos, 90% da capacidade máxima do motor. Em agosto, a principal competição, que é o Campeonato Mundial na Itália. E aí que vale vaga olímpica. Está valendo vaga, como a gente disse. Era isso?
Mais alguma pergunta para ele? Tu que manda, Diego. Não, a gente fica muito feliz em poder receber o Gilvan, até ele falava dessa data, né, de 10 anos de seleção brasileira, e com certeza eu, o Quintana, o Gilson, enfim, a nossa equipe aqui, o cinegrafista, o Manuel Vicente, o Márcio Santos, somos pessoas assim que a gente acompanhou muito da trajetória dele, e a gente fica muito feliz em saber que cada vez mais o Gilvan e também o Givago estão muito próximos desta vaga olímpica. Então a gente reforça aqui a torcida por eles. Eles vão para Curitiba, mas a gente fica aqui com o coração, né, torcendo por eles e com certeza por dias ainda melhores, porque os dias já são muito bons para eles na canoagem pelos resultados que eles já obtiveram, mas torcendo por resultados ainda melhores na canoagem. Não, um elogio principalmente, assim, um agradecimento, Gilvan. A gente fica na torcida por ti, tu sabe disso há quanto tempo e nessa reta final, mas tu é um cara da seleção brasileira, tá aqui em Santa Maria para curtir a família e ainda atendeu o nosso pedido e vir aqui bater né? Um papo com a gente aqui, nunca perder a simplicidade, tu, teu irmão, tua mãe que estiveram aqui conosco já no estúdio. Então, assim, ó, em primeiro lugar, te agradecer de coração por se manter esse cara humilde, ser esse cara de ponta dentro do caiaque e fora do caiaque. A gente está na torcida por ti, tanto para essa etapa da tua vida profissional nessa, quanto as outras que virão que a gente conversava fora do programa, tu vai ser jornalista, se formar em seguida. E a gente, olha, conta sempre conosco, a gente está torcendo muito por ti, parabéns por ser assim, viu? Muito obrigado, eu tenho um carinho, assim, enorme pela mídia de Santa Maria, as pessoas que a formam, tanto por trás das câmeras, nossos colegas aqui que a gente se conhece há algum tempo. O Vicente já nos visita na barragem lá há alguns anos também. E como a gente havia falado há 10 anos ou mais, né? A gente já troca conversas. 10 anos ou mais, ele olhou para mim, né? Ou mais, professor Gilson. Não, eu compartilho com o Rogério e com o Quintana todo esse pensamento positivo, pela chegada da Clara, né, pela tua relação com a Jaiana, que foi nossa aluna, foi colega. Então, acho que tu tens que manter aí esse pensamento positivo, acreditar no teu potencial e ir adiante, né? Ir adiante, porque só esse momento eu acho que, né, já é extraordinário para a tua carreira. E a nossa torcida, ela é especial porque a gente acompanhou essa tua trajetória e o teu sucesso, né, representando o Brasil para nós é o mais gratificante ainda, né? Eu sou muito barrista, né? Givago e eu, como a gente está na Europa, vocês são da onde? Santa Maria. Já começa a falar, Santa Maria é legal, tem isso, tem aquilo. Às vezes não tem nada disso, mas a gente está falando que é. Mas é importante a gente ter carinho pela terra de onde a gente vem, pelas raízes. E a mídia esportiva em Santa Maria, eu sempre tenho muito a agradecer pelo apoio que a gente teve desde o começo, sempre esteve junto. Então, é por isso que eu me chamar para vir aqui às 6 da manhã, Quintana, eu vou vir com todo o carinho mesmo para demonstrar o nosso trabalho. Não diz isso, que eles vão te chamar. No inverno não. Você vai prova disso. E valorizar o trabalho de vocês também, que é muito bonito. Tá certo. A gente agradece mais uma vez ao Gilvan Ribeiro. Eu sempre às vezes faço uma confusão, Gilvan e Givago, os nomes são muito parecidos, né? E os dois são da canoagem, os dois são campeões. Os dois são Ribeiro, a gente criou essa marca alguns anos atrás para facilitar, né? A gente agradece então a presença do Gilvan Ribeiro aqui no estúdio da TV Unifra para participar do programa aqui, o Central do Esporte. A gente vai fazer um intervalo rápido agora e daqui a pouquinho a gente volta para falar aí de handebol. A notícia não é muito boa, mas a gente tem que falar handebol, a gente fala também de futebol americano, enfim, tem muito mais logo depois dos comerciais, não sai daí. O vento mudou de direção no Lar Acalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Lar Acalanto.
A gente está de volta com o programa Central do Esporte aqui pelo canal 15, pela TV Unifra, agora para falar de futsal no primeiro momento. Professor Gilson Piber, o União Independente é o campeão da Supercopa aqui, né? É um torneio que marca o início das competições municipais em 2015, do futsal aqui santamariense, e deu União Independente dessa vez. É uma equipe que já disputa a Série Bronze, vai ser a nossa representante este ano na Série Bronze, com o início da competição agora em maio. Nós tínhamos o América, né, mas o América vai ficar apenas disputando as categorias de base, e o Independente, então, vai, pelo segundo ano, aí competir na Série Bronze. É interessante esse período de preparação, de busca de bons resultados, mas é o início, né? É o início, o nível da Série Bronze é um nível de razoável para bom, né? As equipes acabam investindo e, em vez de duas equipes, teremos então uma União Independente que prossegue a sua caminhada na Série Bronze. E tem que se cuidar porque pode ter muito pão com eggs pelo caminho deles aí. E eles jogam lá em Salto do Jacuí, né? Tá certo. Pode ter muito pão com eggs por aí. Para quem perdeu, dá uma explicadinha de 10 segundos. O pão com eggs foi um assunto que a gente trouxe no programa anterior, né? Falando lá da história lá de que nós fomos jantar, acompanhando eu e o professor Gilson Piber em jornadas anteriores aí do futsal. Fomos acompanhar uma equipe aqui de Santa Maria e chegamos para jantar. Não havia mais, né, o buffet lá e tal, só sobrou pão com ovo e classicamente ficou o pão com eggs, né, professor Gilson Piber? E foi o que tinha para o momento. Era uma forma bonita. Foi o que deu. Agora a gente muda um pouco o astral do programa, quer dizer, e é inevitável até fazer isso porque teve uma notícia que me deixou triste, vou ser bem sincero, me deixou triste ontem. Eu lembro que no ano passado a gente havia obtido a informação de que em 2015 Santa Maria poderá ser sede aí do Mundial Masculino Júnior de Handebol. Faltou caixa no dinheiro do governo Sartori e o que é que aconteceu? Esse Mundial, que teria Santa Maria, Caxias do Sul, Canoas, Campo Bom, outras cidades aí do Rio Grande do Sul como sede, não virá mais para o Rio Grande do Sul. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso, porque faltou 2 milhões de reais nos caixas lá do governo estadual para confirmar essa competição aqui. Claro que não é um dinheiro pequeno, né? Claro que a gente tem demandas fortíssimas na educação, mas eu acho que com um jogo de cintura, enfim, um rebolado legal ali, a gente conseguiria manter essa competição aqui no Rio Grande do Sul para essas cidades. Professor Gilson Piber, Quintana e Santa Maria, claro, por ter essa questão do handebol, né, enraizada aqui. Como é que vocês receberam essa informação? Porque com certeza vocês também tiveram acesso a essa informação. Eu lamento, né? Lamento profundamente porque esse trabalho foi feito, né? Foi feito, uma comissão trabalhou de forma intensa, né? Visitando as cidades, os ginásios, o Mundial Júnior. Entre esses integrantes, o professor Luiz Celso Giacomini, Exatamente. que fora campeão nacional de handebol lá na década de 80 com a Associação Desportiva da UFSM. Exatamente. Então, 2 milhões, mas o esporte também não é prioridade, né, para um evento internacional. Fica a dúvida, né? Eu lamento. Era uma competição que no ano passado, né, ela estava certa, garantida, havia um acordo e se perde, né? Se perde. Eu lamento mais ainda que o esporte, né, em época de campanha eleitoral, ele é muito valorizado, ele é citado, né? Nós vamos fazer tal coisa, isso e aquilo. Daí chega na hora, né, o esporte cai para o segundo, terceiro plano. A verdade é que é complicado falar porque é uma esfera estadual, né? Mas quando a gente vem para a esfera local, a gente não tem um incentivo ao esporte também. A gente estava agora há pouco com o Gilvan Ribeiro aqui, que ele falou de 10 anos de seleção brasileira, por mérito dele. Não por um incentivo do município, um incentivo estadual ou um incentivo do governo federal. Os Gilvan e Givago botaram na cabeça que eles queriam disputar uma Olimpíada e seguiram uma vida de rotina e disciplina para chegar onde eles chegaram agora. E a própria, voltando para a canoagem, a própria seleção
brasileira teve que sair de Santa Maria, né? Porque treinava na barragem. Foi para Caxias do Sul. Pela dificuldade. Em Caxias do Sul também teve problemas Foi de para São adaptação, Paulo, agora enfim, tem Curitiba. de Então, estrutura. essa é a questão que o professor falava. É prioridade ou não é? Né? Exato, e aí a gente tem uma Olimpíada no Brasil em 2016. Eu, honestamente, eu vou falar a minha opinião, o Brasil não se preparou para essa Olimpíada em termos de competitividade. Não estou falando de organização, que daí a gente vai entrar numa outra esfera, mas se a gente pegar quantas modalidades existem, e o Brasil sabe que vai disputar essa Olimpíada em casa há quantos anos, a preparação, de fato, para as modalidades. É aquela questão cultural de deixar tudo para a última hora. E a gente sabe que um atleta não se forma na última hora. O Gilvan estava falando no segundo bloco ali da questão Pô, eu achei muito interessante aquele negócio de ganhar 1 segundo por ano, né, de preparação. Isso depende de muito treinamento, de muito esforço. Quantos anos uma estrutura pronta tem que ter? E o Brasil não tem. E o meu medo é que passe a Olimpíada do Brasil e aí piora a situação. Porque o Brasil tem a missão de fazer bonito em casa. Aí acaba a Olimpíada, volta a ser o que era, um esporte amador. Exato. Enfim. Voltando a essa questão do handebol, só para completar, na verdade, o gasto todo envolvido para a realização desse Mundial estava orçado em 10 milhões e o governo do estado havia se comprometido com 20% desse valor, o que dá então essa soma de 2 milhões. Me parece que ficou faltando só isso. Mas a competição é uma modalidade muito praticada nas escolas. Né? É modalidade olímpica, o Brasil vem muito bem, principalmente o handebol feminino vem muito bem. Né? E assim seria a oportunidade, né, dessa garotada, eram 5 cidades sede, entre elas Santa Maria, né, de ver de perto, né, o melhor do handebol júnior do mundo. Né? Isso não ocorre. É complicado porque a gente vive um momento que, se a gente for falar de política aqui, da situação do Rio Grande do Sul, o funcionalismo público está aí com medo de não receber o salário no fim de mês de março ou no mês de abril, né? Então, por isso que eu digo que envolve uma série de situações que é difícil a gente opinar. Hoje a gente vive um momento bastante complicado, mas é lamentável, o esporte realmente está longe de ser uma prioridade. Do handebol para o futebol americano, o Soldiers, né, estreou no Campeonato Brasileiro e já na primeira rodada acabou sendo eliminado. Campeonato Gaúcho, perdão. Mas essa fórmula também ela é meio suicida, né? Estreia semifinal, né? Ela é meio suicida. Ele estreou no Campeonato Gaúcho contra o Juventude. Não tem volta. Perdeu por 19-0 lá, já está eliminado, já pensa, aí sim em Campeonato Brasileiro. Juventude. Mas que fórmula meio suicida essa, né? De o rapaz enfim, a equipe perdeu uma partida e já está fora da competição. Tinha que ser o melhor de 3 jogos aí, quem ganhar 2 classifica, né? Um jogo em cada cidade, quem fizer o placar maior, de repente, mata-mata, né? Claro, então... É uma situação assim que me parece que é claro que pelo fato de o jogo ser em Caxias do Sul e o Juventude começar também a apostar nisso, né? O Juventude está começando a apostar no futebol americano e... Porque o futebol brasileiro, o Juventude vem mal alguns anos, não né? vem tão bem assim. Mas aí o jogo em Caxias do Sul, quer dizer, muitos fatores acabam contribuindo, às vezes negativamente, para uma equipe que sai aqui de Santa Maria, que vai jogar lá e que tem que decidir um projeto, aí, um trabalho, né, de 2-3 meses de preparação em apenas uma partida. E o Soldiers que ele estava... O Soldiers não era um azarão, né? Ele estava em busca do tricampeonato. Exatamente. E infelizmente esse sonho para 2015 pelo menos foi encerrado nessa disputa com o Juventude. Mas a gurizada dos Soldiers, assim como os demais atletas de Santa Maria, não são guerreiros. Eles vão seguir o trabalho agora, eles fazem uma seletiva no mês de abril, já para reforçar a equipe e trazer novos talentos para o time para disputar o Campeonato Brasileiro no segundo semestre. Esse sim é um grande desafio, um grande sonho do Santa Maria Soldiers. E o futebol americano, assim como o rugby, vem crescendo bastante nos últimos anos no Brasil. O rugby que volta a ser uma modalidade olímpica, o futebol americano ainda não é, mas vem ganhando bastantes adeptos, né? Então, o projeto do Santa Maria Soldiers é esse ano conseguir ir mais longe no Campeonato Brasileiro. O Santa Maria Soldiers ainda não chegou nem próximo à conquista desse título. E Santa Maria ainda não é uma referência nessa modalidade e eles brigam sozinhos, né? Questão de apoio, de incentivo, eles têm uma série de dificuldades. A gente fica na torcida, né? E lamenta, como a Fórmula S é que nem a divisão de acesso, a gente gostaria que os dois subissem, só pode subir um e quiçá um de Santa Maria suba no futebol também. Então. Mas eu descobri que o Teutaguá não está na Série B, que é a segunda divisão, né, porque a divisão de acesso é a Série A2, e o Gaúcho de Passo Fundo
Vai disputar, começa agora, dia 5 de abril, quero ver o Rogério torcendo para o Gaúcho de Passo Fundo, que está concluindo A Arena, né? o Arena seu Volmar estádio, lá Salton. vendeu o Volmar Salton para um grupo hospitalar, né? E com a grana conseguiu pagar os débitos e Mestre, construir a sua arena. com toda a sua sabedoria, será que eu devo emagrecer e voltar a jogar para o Taguá? Olha, o Tabajara Guaíba precisa, né? O pessoal, né? O Taguá ganhou do Grêmio já. Então. O Taguá ganhou do Grêmio. E pode ser que eles peguem, não fica muito longe de Erechim ali, né? Pode ser que eles 30 peguem, quilômetros. pode ser que eles peguem um pouquinho da inspiração do Ipiranga daqui a pouco para retornar. Agora eu fico, quando o professor Gilson até trouxe essa informação para a gente antes de iniciar o programa sobre o início, né, da segunda divisão, eu fico imaginando com que estruturas as equipes vão disputar, né? Porque a gente já está vendo na divisão de acesso, às vezes algumas equipes com dificuldade de manter estrutura, de manter elenco, tudo. E ainda na segunda divisão, né? O que vai sobrar para... É uma folha mais enxuta, né? Mas extremamente enxuta, né, professor Gilson? É para trabalhar a base, né? Fundamentalmente trabalhar a base. E falando em base, eu até vou fazer um pedido, né? Para o Inter SM está com um projeto de categorias de base, né? Reiniciando. O Inter SM que teve nos anos 80, nos anos 90 ainda uma base forte, né? Que o Rio Grandense volte a treinar no Sub-19. Né? O exemplo está aí, Darlen, Édipo, Júnior, Cristiano, Americano, né? Tem que dar uma força lá, a presidente Lisete Freire para o Sérgio Silva, sua equipe, o técnico Lucas Fossati. Está aí o exemplo, né? Tá aí o exemplo, jogadores da base jogando no profissional, sendo aproveitados. Decidindo partida a favor do Rio Grandense? Então, acho fundamental que o Rio Grandense trabalhe aí, comece a trabalhar o mais rapidamente possível com as suas categorias de base, aí, com Sub-19, enfim, porque é daí que vão sair novos atletas, serão formados novos atletas, né? A gente tem a ilusão, categoria de base, ganhou o quê? Não ganhou nada, não, é um investimento que não vale. Só a formação de atletas, né? E esse só entre aspas, já vale o trabalho. Só para a gente ter uma ideia do que o professor Gilson Piber está falando, o Bressan, que atualmente joga no Flamengo, que passou pelo Grêmio, mas que começou lá na base do Juventude, fora convocado para a seleção olímpica do Brasil. Não precisa dizer mais nada, né? Não, tu falava antes do futsal, é a mesma situação, assim, é a solução, em primeiro lugar, para jogadores de grupo, aquela história, vai contratar o jogador de grupo? Não precisa, tem na base. Tu formou um jogador, tu já confia. E segundo lugar, a questão financeira. Na venda de um jogador, tu traz receita para o clube. E é um investimento mais barato que existe. A gente vê, às vezes, no começo da temporada, o time traz 30 jogadores. Traz os jogadores que vão ser titulares, traz 15 jogadores mescla. E o resto tu tem formado por ti. Os jogadores, a maioria, eles são peregrinos, né? Eles buscam emprego. E com razão, precisam sobreviver, sustentar as suas famílias. Mas eles não têm aquela identificação com a cidade, com o clube. Eles vêm, a maioria cumpre o seu papel, né? Outros não têm êxito. E no final do campeonato eles vão embora. Se o clube subiu, rebaixou, ficou no meio do caminho, é mais uma história para colocar no livrinho. Né? E acabou aí. Tá certo. Chegamos ao final, então, do programa Central do Esporte, hoje aqui pela TV Unifra. Quero agradecer ao José Quintana Júnior, diretor da TV Unifra, jornalista também pela presença aqui. Muito obrigado mais uma vez, Quintana. Ao professor Gilson Piber, que é professor do curso de jornalismo aqui do Centro Universitário Franciscano. Muito obrigado também, diretor da rádio e comentarista da TV Exatamente. Unifra. Olha, é o polivalente. O homem mais elegante desse programa. Já estou curioso para ver com qual crédito o Robson Brilhante colocou ele lá. Robson, não entra nessa, Robson, que é fria. Na viu, verdade, polivalente, assim, o crédito do Gilson funciona assim, Gilson Piber embaixo, um link para o currículo dele. Assim, me deixa fora disso, Robson, aí. Numa boa, ali, tranquilo. Eu que agradeço, para mim sempre é uma honra, eu sempre falava que vocês são referência para mim no esporte, o Jareta, nos anos que eu trabalhei fora aqui da TV Unifra e sempre foi uma referência para mim, o Gilson é meu mestre, é o cara que me ensinou a dar os primeiros passos nessa modalidade. É sempre uma honra dividir essa mesa com vocês aqui. E, professor, obrigado pelo sacrifício. Eu sei que o senhor está
pra lá e pra cá correndo com a gente, comenta no jornal, vem aqui, grava com a gente. E continua, viu? Não desiste? Não, eu gosto porque eu me sinto bem. Estou entre amigos, né? Entre amigos. Conheço todos já não vai no Jareta, não é de longa data. Então, isso é gratificante, né? Você estar entre amigos e poder colaborar nessa engrenagem, para mim, é a satisfação maior. Né? Só para isso, mestre, usaria uma camisa que nem essa do Jareta? É que eu tô meio fora de forma, assim, né? Para mim não daria, né? Coincidentemente eu ia falar eu ia falar exatamente isso. De tudo isso que ele falou, e que elegância hoje dele aqui no nosso programa, né? O Jareta é um menino, é um menino, exato. Olha só a elegância. Que elegância, né? Bem colocado, enfim, né? Eu já estou chegando quase aos 50, então eu já estou em final de carreira, né? Não, mas tenho que me preservar. Eu sou mais do seu estilo aqui. Vamos agradecer também ao Manuel Vicente aqui nas imagens, ao Márcio Santos também e ao Robson Brilhante, né? Que é o nosso diretor de imagens. A gente volta na próxima semana. O Central do Esporte fica por aqui. Até lá!